Shalom a todos. Estamos continuando o estudo chamado As Regiões Celestiais. No capítulo anterior, na parte anterior, nós vimos como Avram, o homem estabelecido por Deus na terra, para fazer frente ao estabelecimento da Babilônia, de como ele adentrou a terra, como ele saiu da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, para entrar na terra que o Senhor iria mostrar para ele. Iria mostrar de uma maneira muito mais ampla, porque certamente ele já sabia a respeito da terra de Canaã, como nós vimos nas lições anteriores, de como seu pai Terá saiu da terra de Ur em direção à terra de Canaã e morreu em Harã antes de entrar na terra de Canaã. E assim, depois de Avram ter entrado na terra, ter estabelecido altares, quando houve fome na terra, ele desceu ao Egito e lá ele ficou mais rico, né? Teve mais posses, visto que ele recebeu um dote, né, de Faraó por Sarai, sua esposa, né, que era esposa de Avram, né, e com medo de ser morto pelos homens da terra, pelo Faraó, ele acaba dizendo que ela é a sua irmã, e assim ela é entregue nas mãos de Faraó para ser uma das esposas de Faraó. E quando Avram sai da terra, juntamente com Sarai, após o Faraó descobrir que ela não era apenas sua irmã, ele sai muito pesado de gado, ouro, prata, e assim também o seu sobrinho Lot, né, irmão de Sarai. E assim eles entram na terra, e a terra, que era uma terra que não estava preparada, não é uma terra para grande quantidade de gado, é uma terra para a criação de ovelhas, pois, como falamos, Israel é uma terra desértica e em que 70% da terra é deserto. Então acabou que houve uma briga por essas pastagens, né, entre os pastores de Avram e Lot, e aí eles se separaram, né? Então, partindo desse texto de Gênesis 13, versículo 11, Vaivahar lo Lot et kol kikar. Então escolheu para si a todo o kikar Hayarden, todo o kikar do Jordão, toda a campina, todo o redondo do Jordão, né? A palavra kikar tem a ver com algo redondo, né? Então toda a extensão dessa campina, que era um lugar extremamente fértil, né? Então Lot escolheu para si, naquele episódio muito, né, interessante, que Avram diz: não vamos brigar entre nós, pois somos homens e irmãos, né? Então escolha para onde você quer ir. E impressionante é a maneira como Avram mansamente se entrega nas mãos de Yahweh, né, e deixa a escolha nas mãos de Lot, né? O lado que você escolher. Se você disser que vai para a direita, eu irei para a esquerda. Se eu disser que eu vou para a esquerda, que vai para a esquerda, eu irei para a direita, né? Então ele está completamente entregue. Mas Lot, né, é impressionante, que é um homem justo, né? O apóstolo Pedro chama ele, diz assim, de um homem justo, né? E também o Senhor, quando vai falar com Avraham a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, e dá uma abertura a Avraham para interceder por aquelas cidades,
pelos justos, né? Abraão usa essa palavra. E se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor diz: por 50 não destruirei, né? E assim Abraão vai negociando, 45, né? 40, enfim, até que apenas o único justo que tem na cidade é Lot, né? Então ele era aquele que diz que ele clamava por esta cidade, né? De tão pecaminosa que era. Mas mesmo sendo um justo, ele escolheu, né, erradamente, né? Então isso é algo que para nós tem que ficar muito claro, né? De que homens justos podem andar sem discernimento algum, podem andar e fazer escolhas por si próprios, apenas por sua vista, né? Aqui Lot diz assim, a continuação aqui nesta palavra em roxo, né, diz assim, va Yasa Lot Mikedem, né, e partiu Lot para o Oriente, né? Então ele foi em direção ao Oriente, né? Ele foi em direção a esta campina, ele foi em direção a Sodoma e Gomorra, né? Ele foi em direção escolheu esse lugar somente pela vista. Assim creio que será também no final dos tempos, quando muitos daqueles que são justos, que são considerados irmãos, né, mas sofrem porque tomam decisões apenas por sua vista, sem estarem completamente entregues nas mãos do Senhor, né? Aqui Lot prefere fazer sua própria escolha, e a impressão que tenho é que ele tem esse desejo por um lugar de comércio, por um lugar de assim, digamos, onde há todo esse fervor de cidade, de muitas coisas modernas, que era o que Sodoma representava, né? Então ele se aparta de Avram, o homem que tem uma aliança com Deus, o homem que é o representante de Deus, porque ele não consegue se submeter a essa, nem ele nem sua família, né? Devemos lembrar que sempre também há, às vezes, o desejo da mulher, por exemplo, forçando o marido. Às vezes, de repente, Lot não gostaria até de se apartar de Avram, mas tem a sua mulher, suas filhas, o pressionando, né? Devemos lembrar que quando eles têm que sair fugidos de Sodoma, da destruição de Sodoma e Gomorra, a sua mulher ela olha para trás, né? Ela olha para as coisas que ela está deixando, né? Para a cidade que ela está deixando, para as suas coisas, para a sua vida, para a sua família, para os seus bens, né? Para o seu comércio, talvez para o seu estilo de vida. Ela olha para trás e ela é transformada numa estátua de sal. Então nós vemos aí um pouquinho mais sobre esse personagem que não aparece, essa esposa de Lot, que não aparece claramente nos textos como uma figura, mas ela está lá. E nós sabemos o quanto isso muitas vezes influencia a tomada de decisão dentro de uma família. Não é apenas a decisão em Deus, né? E nas Escrituras a mulher ela tem dois símbolos muito claros, né? Um deles ou ela simboliza a igreja, né? Ou ela simboliza a mente do ser humano. Então, uma mente que pensa nas coisas, que não está completamente alinhada, purificada, que não está completamente entregue no Senhor, pode fazer escolhas terríveis, né? E assim Lot partiu para o Oriente, né? Va Iapardu Ish Meal
Ahiv, e apartaram-se um homem do seu irmão, né? A palavra Ahiv aqui em vermelho, né? Apartaram-se e se separaram um homem do seu irmão. Eles se consideravam irmãos, né? Provavelmente eles deveriam ter a mesma idade, né? Ainda que Lot fosse sobrinho, mas ele era filho, né, de Haram, o irmão mais velho de Avram, né? Então, e ele com o irmão mais velho tinha uma diferença bem grande, de praticamente 40 anos, 42 anos. E então Lot poderia ter, os dois terem a mesma idade, né, ou serem bem próximos. E eles se consideravam homens irmãos, né, mas com mentalidades diferentes, né? Então você vai encontrar muitos irmãos com mentalidades diferentes, né? Pessoas que estão em Deus, mas que estão vivendo suas próprias vidas, desejando seu próprio negócio, a sua própria, fazer a sua própria, segundo os seus próprios olhos, segundo aquilo que é bom aos seus próprios olhos. Avram não. Avram é um homem que está completamente entregue e está desejoso de cumprir com a vontade de Deus, de ser esse representante de Deus, né? Ele entende isso e está caminhando em cima disso, e por isso ele é manso a ponto de deixar que o outro decida, né? Porque ele sabe que o Senhor vai cuidar dele em toda e qualquer situação, né? Nada, ele não vai ter esse tipo de problemas, né? Porque o Senhor vai o sustentar e vai cuidar dele. Então ele não está procurando nada a não ser isso que o Senhor está fazendo, que Yahweh está fazendo. O Senhor disse, porque ele já largou todas as coisas quando ele saiu lá atrás, no capítulo 12:1, quando o Senhor disse Lech Lecha, né? Saia para você, saia por você, né? Saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Então ele tinha um propósito para ser vivido. E é interessante que quando esses homens eles se separam, né? Então ali agora no versículo 12 diz assim: Avram Yeshav Be'eretz Canaã, e se assentou, né? Se assentou Yeshav, se assentou Avram na terra de Canaã. Velot Yeshav Ba'arei Hakikar, e Lot se assentou nas campinas do Kikar, né? Nas cidades da Campina. Ba'arei, nas cidades da Campina. Então todas essas cidades nós temos que lembrar que elas foram destruídas quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Então ali era um lugar riquíssimo, assim, fértil, um vale fértil, né? Era algo onde tinha muito comércio, por isso essas cidades prosperaram, e hoje não se encontra nem vestígio, virou pó, né? Então a arqueologia tenta descobrir, já descobriram algumas coisas, mas virou pó. E entende-se que, inclusive, que o Mar Morto, que ficava nessa região, ele é um mar de sal, né? O Yam Hamelah, o mar de sal, é por causa disso, por causa da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, aqui continuamos, né? Va Yehal ad Sodom, e armou suas tendas até Sodoma. Então, veja a diferença, né? Avram habitou na terra de Canaã, né? Aonde, então a Torá nos deixa claro que ele habitou na terra de Canaã, aonde ele tinha que estar, né? E Lot habitou nas cidades da Campina, né? Separando isso da terra de Canaã, ainda que geograficamente não fosse longe, mas a Torá separa isso, né? Um estava no lugar onde o Senhor queria, e o outro habitou nas cidades da Campina. E isso é muito interessante, habitou nas cidades, né? E armou as suas tendas até Sodoma.
Então aqui é cidades, né, no plural, porque ele vai fazendo esse comércio, ele quer essa agitação, ele não quer a contemplação, ele não quer um lugar de estabelecimento, ele quer um lugar ele não quer um lugar de sossego em Deus. Ele está procurando um lugar para que tenha agitação, que tenha shopping, né? Que tenha a movimentação, que tenha aquela coisa frenética, que tenha essa coisa, porque assim eram essas cidades, era isso que elas representavam, né? Nós já falamos isso, de como o estabelecimento das cidades, a palavra cidade, ela tem uma conotação de algo escuro, né? No hebraico, de algo, de uma confusão, né? Porque o Senhor nunca falou para os homens construírem cidades, né? Então estamos analisando segundo o significado intrínseco revelado para nós na Torá, a palavra. Algumas palavras nós vamos na raiz delas, né? Então a ideia é descobrir qual é o sentido que o hebreu deu para essas palavras, né? E isso é o que significava a palavra cidade. Ela tem a ver com essa questão de um lugar onde há uma fina escuridão, né? Então, Lot vai cada vez, ele vai armando suas tendas até Sodoma. Olha que interessante como a Torá nos traz essa visão concreta, né, do que ele vai fazendo. Parece que você consegue enxergar Lot se aproximando cada vez mais, né? Vai armando as tendas até chegar em Sodoma, né? Então ele está caminhando para um lugar que futuramente o Senhor vai destruir completamente por causa da sua pecaminosidade, né? Então o discernimento de Lot, apesar de ser um homem justo, lhe faltava o discernimento, né? Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha como termina, né, essa passagem, né? Então ele vai armando tendas até Sodoma, e a Torá termina dizendo: ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, né? É muito interessante isso, cara, de como ele vai se aproximando daquilo que é terrível, daquilo que é mal, daquilo que é extremamente pecaminoso, né? Sodoma como um lugar, uma cidade, um lugar gigante, um poço de pecaminosidade, né? Então nós vemos que esse mesmo Lot afligia, como um homem justo, afligia a sua alma por causa dos pecadores dessa cidade, né? Da grandeza desse pecado. Ele afligia a sua alma, né? Creio que ele era esse homem que clamava, que o Senhor disse quando vem falar com Abraão, né? Quando vem esses três, né? Os três, entre aspas, os três anjos, né? Nós vamos falar mais à frente sobre esse texto, né? Vem na tenda de Abraão e o Senhor diz, manda os dois anjos, né? O Senhor com dois anjos, né? E envia os dois anjos para destruir a Sodoma, e Lot sai ao encontro deles e se prostra diante deles, né? Por quê? Como que ele sai ao encontro? Porque ele estava na porta da cidade. A Escritura fala que ele estava na porta, Shaar, na porta da cidade, que é onde acontecia o governo da cidade, né? Que é essa ideia de eclésia, de igreja, que acontecia na porta da cidade, era um governo, era onde se reuniam os anciãos para decidir o futuro da cidade, o que fazer, né? Vamos construir, não vamos construir um aqueduto, vamos puxar água de algum lugar, vamos aumentar os muros, fortalecer os muros, enfim, tudo acontecia nas portas da cidade. Por isso eram chamados para fora. A palavra no grego eclésia, os chamados para fora, para um governo, né? Mas ali só estava Lot, né, na porta da cidade. Por quê? Porque ele era o único justo, provavelmente estava ali clamando ao Senhor, afligindo sua alma, né? E por isso o Senhor escutou a oração de Lot, né?
apesar da falta de discernimento dele, de escolher erradamente, de se apartar do seu irmão Avram, não conseguir se submeter, que pudesse existir alguém maior do que ele na terra, né? Às vezes até aquela coisa da família, né, dizendo assim, não, você é maior que Avram, quem devia de cuidar de tudo isso aqui é você, meu pai, né? Ou você, meu marido, né? Tem tanto dessas ideias, né, no seio familiar, tantas coisas assim que pressionam as pessoas para fazerem coisas que são longe da vontade do Senhor, né? E isso é terrível, né? Isso é terrível, porque funcionar por uma pressão exterior, por uma pressão e não por uma convicção interior, fruto da vida interna, da vida, da grandeza interior, da vida com o Senhor, né? Porque o Senhor comunica, né? O Senhor, quando nós nos entregamos, Ele nos faz experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, aqui nós podemos ver, né, o que ele vai direto para um lugar terrível, terrível, né? Nós sabemos o final da história, né, de como ele é salvo no meio da destruição, né? O pau está quebrando, né? Então tá vindo toda aquela destruição, né, cara, fogo, enxofre e toda aquela coisa, cara, arrebentando a cidade a ponto de Avram ver de longe a coluna de fumaça, né, da destruição das cidades, cara, e ele tem que sair fugido, Lot tem que sair fugido com a sua família. Ele perde sua mulher no caminho porque ela olha para trás, e depois com as 2 filhas que lhe restaram, ele acaba indo para uma caverna, e nesse lugar, através de um incesto, né, nascem né, do relacionamento sexual entre ele e suas filhas, nascem Amon e Moabe, né, duas pedras no sapato de Israel, né, por centenas e centenas e milhares de anos, né? Então, você vê fruto de um incesto de um homem que era da linhagem de Shem, né? E como o ser humano pode produzir coisas para sua própria destruição, né? Fora da vontade de Deus, né? Fora daquilo que é o que o Senhor tem. Ele pode produzir coisas terríveis, assim como Avram futuramente também vai fazer isso, vai produzir um Ismael, né? Então é aquele tipo de obra que foi praticada por homens de Deus, né? Por pessoas de Deus, e paga um preço altíssimo por isso, né? Então continuamos, né? Aqui vamos falar um pouco sobre a promessa. Continuamos em Gênesis capítulo 13, versículo 14. Va Yahweh amar el Avram, aharei hipared Lot, né? E disse o Senhor, e disse Yahweh a Avram, depois que Lot se apartou dele. Então, aí é muito interessante, porque depois, aharei hipared Lot meimó, né? Então, depois que Lot se apartou dele, o Senhor fala com Avram. Por que depois que Lot se apartou dele? Então já vimos como Lot não se submete, né? Essa briga entre os pastores, ao invés dele dominar os seus pastores e declarar que Abraão é o Senhor da terra, né? A promessa está sobre ele. Ele não faz isso. Ele é como se ele estivesse defendendo suas posses, né? Dizendo assim, é verdade, essa terra está pequena para nós, já não dá mais para a gente ficar aqui junto, né? Então, e ele se aparta. Mas quando ele se aparta, acontece aquilo que o Senhor tinha falado para Avram em Gênesis 12:1. Diz assim, Lech Lecha, né? Quer dizer, por você, saia para ti da tua terra e da tua parentela,
da casa de teu pai. Né? Então, aqui Avram e Lot se separam e acontece essa separação da parentela. Então, quando acontece aquilo que o Senhor tinha falado para Avram, né, o Senhor volta a falar com ele. E disse o Senhor a Avram, depois que Lot se apartou dele. Né? Shaná, levanta, Shaná, né? Levanta, por favor, né? Levanta, por favor, em Neira, os teus olhos, vê re min ha makom asheratá sham, e olha desde o lugar aonde que tu estás. Né? Safoná, va negevá, va kedmá, ve Yamá, né? Ao norte e do sul, para o lado do norte, para o lado do sul, do oriente e do ocidente. O interessante é que no hebraico tudo isso é concreto. Já temos falado a respeito disso, de como todas as palavras são concretas. Né? Tsafoná, né? O norte, ele tem uma conotação, essa conotação, né? de algo escuro. Né? Também é um símbolo. Por quê? Porque lá ao norte de Israel são os países aonde o sol cada vez mais vai ficando, tem um tempo mais escuro, né? Chegar ao ponto de quanto mais ao norte você vai ter 6 meses noite, 6 meses dia. Né? Então são lugares cada vez mais frios e escuros. Né? Então para eles tinha essa conotação, né? Safoná, né? De algo assim escuro. Também nas escrituras o norte se refere à morada de Rassatã. Então muitas vezes quando você estiver lendo né, e do norte vem um exército, né? Então sempre a conotação espiritual tem a ver, porque Rassatã disse, farei o meu trono na assembleia nos montes do norte. Então tem a ver com essa conotação, né, de ser um lugar de Rassatã, de habitação. Né? O sul, né, o Negev, né, que é conhecido como o deserto do Negev, mas é a palavra que é usada para sul. Então, quando o Senhor diz para ele, olha para o lado, né, do escuro, do frio, olha para o sul, aonde é deserto, né, o Negevá, né, essa terra do Negev. Então, quando eles olham para esse lugar, quando ele fala, lá para o Negev, quer dizer, lá para aquela região onde é deserto. Né? Então, o sul simbolizava isso para eles. Né? O sul da terra, e temos que nos lembrar sempre de que essas referências são sempre olhando para o poente, né? O nascer do sol, né? O nascente do sol. Então, sempre é como se o homem estivesse virado para o nascer do sol. Então, aí você tem do seu lado direito, na sua mão direita, o Negev, que é o deserto. Do lado esquerdo você tem o norte, né? E às suas costas você tem o ocidente. Né? Por isso também essa é a orientação sempre na escritura. Né? É como se o homem estivesse virado para o nascer do sol. Né? Diferente do modelo ocidental, o modelo que foi criado mundialmente, de que tudo aponta para o norte. Né? A bússola sempre aponta para o norte, né? A agulha da bússola. Então, você veja como isso foi distorcido, né? Porque isso é uma padronização. Né? Mas os homens antigos, eles tinham essa orientação, né? Sempre voltados, sempre olhando para o nascer do sol. Né? E isso, o Kedem, né? Kedmar, né, é um lugar
aonde que também significa não só Oriente, mas aquilo que é antigo, né? Porque se vem de lá, e então à medida que o Sol vai passando, aquele lugar vai ficando naquilo que é passado, aquilo que é antigo. Por isso eles estão sempre voltados para o passado, né? No sentido assim de que a única coisa real que existe é o hoje, e a única coisa real que já existiu é o passado. O futuro não existe. Por isso eles estão sempre de costas para o futuro, né? Eles entendem profeticamente, né? Se busca a questão profética, que é olhar para o futuro, né? E viver hoje de acordo com esse futuro. Então a nossa esperança está no futuro, está lá digamos assim, no poente do sol, né? Mas todo o ensinamento está no passado. Por isso, procurai pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, né? Busquem as veredas antigas. Os princípios que regem todas as coisas são coisas muito antigas. Nosso pai já ensinou. Então, olhar para o passado é aprender para viver o presente da forma mais sábia e espiritual possível, né? Então esse é o sentido sempre concreto do hebraico, né? Então o Kedemá é aquilo que é o Oriente, ou aquilo que é o Antigo. E o Va-Yamá, a última palavra aqui do versículo, né? Va-Yamá, Yam é ajuntamento de águas, mar, né? Então para eles é onde se põe o sol, né? O nosso sol aqui, porque a gente está do lado de cá do Oceano Atlântico, a gente vê o nascer do sol no Oceano Atlântico, né? Eles veem o sol se pôr no mar Mediterrâneo, né? Nós já vamos dar uma olhada nisso agora no mapa um pouquinho mais para frente, né? Mas isso para eles é o Ocidente. Então o mar para eles é o Ocidente, é onde o sol se põe. Então, e a palavra Yam, né, é todo ajuntamento de águas, né? A escritura, muitas vezes as traduções traduzem mar, a palavra Yam, né, mas ela é todo ajuntamento de águas, né? Nós já vamos ver no mapa, né, a respeito disso. E antes nós vamos olhar aqui Gênesis 13:15, que et al haaretz, porque toda essa terra que você vê, asheratá roe lerá, tei de te dar, né? Lerá, para ti, né? Aqui de novo, né? Lembra? Lerá, né? Saia para ti. Então, vou dar para ti. Etnená ve le saraha, né? A ti e a tua descendência ad olam, para sempre, né? Então aqui ve tsareha é a palavra semente, né? A tua semente. Então você pode traduzir: darei para você e para a tua semente para sempre. Então isso acaba com toda, para nós que cremos na escritura inspirada de Deus, né? Soprada por Deus mesmo, inspirada por Deus, cremos na Torá, que é a Torá de Deus, né? O Senhor disse: darei a ti e a tua descendência, a tua semente para sempre. Então aí, né, acabou a disputa, né? Porque só falta a China, o Japão começar a dizer que a terra de Israel é deles também, né? Então aqui a escritura encerra essa questão. Ele deu para a semente de Avram, né, a tua semente, e assim aconteceu, né? E essa semente é a semente, né? Cremos nessa semente espiritual, né? Uma semente física, né? No sentido da linhagem
que vai dar linhagem ao Mashiach, né, através de Itziak e Yaakov, e não pela linhagem de Ismael, né, mas darei a ti e a tua descendência para sempre, a essa linhagem espiritual, né. E apareceu o Senhor a Avram e disse: a tua descendência darei essa terra. Então, aqui nós estamos no texto de Gênesis 12, 7, né, aonde o Senhor já tinha prometido a ele, né, e darei a tua descendência, a tua semente darei essa terra. Então aqui, no mais de um capítulo para frente, né, ele está reforçando essa promessa, né. Agora ele fala a mesma coisa: vou dar a tua descendência, darei essa terra para sempre, e toda a terra que vês, né, eu vou te dar. Então você vai olhar, né, você vai subir num monte, você vai olhar, vai procurar o lugar mais alto, você vai olhar até onde tua vista alcançar, cara, né, né, no norte, no sul, no leste e no oeste, isso eu vou dar. Então o Senhor está dizendo para ele alargar, para ele ver. Ele vê, né? Então veja, quer dizer, toda essa terra que você vê, você tem que ver. O mundo espiritual, a vida espiritual, você precisa ver, você precisa estar nele, ver com os olhos dele, porque, como está escrito, né, nele nós temos a promessa, né? Então, porque ele, Yeshua HaMashiach, né, ele é o sim e o amém para todas as promessas, né? Então ele abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso coração para que nós possamos ver. Nós precisamos ter os olhos abertos para enxergar aquilo que ele tem, né? Então esse para mim, a nossa fé é uma fé de ver, né? Nós precisamos ver com os olhos do coração, né? Precisamos olhar para o Senhor, né? E sermos iluminados, né? E continua Gênesis 13:16: vai Shamti et Saraha, e farei a tua descendência Kafar Haaretz, como o pó da terra, Asher im Yukal Ish le Mnot, porque de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, et afar haaretz, gam tsaraha yamne, né, também contará a tua semente. Então o Senhor agora fala a respeito do pó da terra. Mais para frente ele vai falar sobre as estrelas do céu, né? Aqui ele está a expressão muito interessante, porque ele fala o pó Kafar Haaretz, esse que está destacado em vermelho, Kafar Haaretz, conforme o pó da terra. A palavra Haaretz, ela tem uma conotação geográfica de falar sobre a terra. Kafar Haaretz. Então ela fala sobre o pó da terra como um lugar geográfico. Está falando da terra que é a terra de Israel, né? Ali ainda é chamada de Canaã, a terra de Canaã, conforme esta terra, né, conforme o pó dessa terra, assim será a tua semente, né? Diferentemente da palavra Adamá, né, que foi usada lá atrás, em Gênesis 2, versículo 7, para falar que o homem foi criado do pó da terra. A palavra aqui é Afar Min Ha-Adamá, né? Então veja que Afar é a mesma coisa, pó, Afar, e aqui também temos em cima Afar, né? O prefixo, o Kaf aqui é conforme o pó da terra. Aqui é o pó min da ha-adamá, né? Então o pó da adamá, do barro, né? Da terra no sentido de barro. Então o homem foi criado desse
desse pó que é barro, né? Que tem a ver com vermelho, né? A palavra Adam, né? Tem a ver com vermelho. Então, aqui nós diferenciando duas maneiras, porque assim também nós conseguimos ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, porque as traduções falam tudo terra, né? Mas aqui nós temos uma terra que é uma terra geográfica, né? Que é um lugar geográfico específico, até hoje é chamado de Eretz Israel, né? A terra de Israel, quer dizer, o lugar geográfico, delimitado geograficamente, diferentemente do pó da terra, que é a terra com letra maiúscula, a terra que é o planeta, né? Feito de terra, né? Simbolizando isso, né? Dessa terra que é feito o homem, né? Então, essa é a diferenciação, né? E assim também temos que ler. Então, quando você estiver lendo Gênesis e quiser saber essa diferença, busca no Strong, busca no original, né? Sempre bom você ter uma Bíblia, né? Uma Torá que tenha numa página o hebraico, na outra a tradução em português, ou se você quiser apenas em hebraico, se você está estudando o hebraico, né? Se você está lendo em hebraico, né? Você poder diferenciar essas palavras, porque isso vai aumentar o seu entendimento com relação à criação de Deus, né? Então, ali no mapa, nós vemos lá em cima o Mar da Galileia. Bem aqui nesse azul aqui da esquerda, aqui é o Mar Mediterrâneo, né? Então, nós temos aqui o Mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, né? Mas ele chama Mar da Galileia, Mar de Kinneret, né? Então, e ele é um yam, né? Um ajuntamento de águas. Mas você veja, na mentalidade hebraica, todo ajuntamento de águas, nesse sentido grande, assim, é a palavra yam. Mas as traduções sempre traduzem como mar. Mas esse daqui não é um mar, é um lago, né? Então, nós usamos a expressão ajuntamento de águas para explicar melhor, né? Descendo aí do Mar da Galileia, nós temos bem no meio, esse filetinho que está aparecendo aí, é o Mar Jordão, é o Rio Jordão, né? O Yarden, né? Que significa aquele que desce, porque ele começa lá atrás no Monte Hermon, né? E desce lá, descongela o pico do Monte Hermon, e ele desce, né, com cachoeiras, e enche o Mar da Galileia, né, e continua descendo até chegar no Mar Morto, no Yam Hamelá, né, quer dizer, o ajuntamento de águas de salgado, né, no Mar Salgado. Talvez essa seria uma tradução um pouco mais próxima, né? O Mar Salgado, que tem 11 vezes mais sal do que o Mar Mediterrâneo, por exemplo, né? Do que um mar normal que nós conhecemos, a ponto de você não afundar nele, né? Então as pessoas tiram foto, lendo jornal, né? É muito interessante, porque você não afunda mesmo. Você coloca a mão no fundo, e em vez de você pegar areia, você volta com a mão cheia de sal grosso, branquinho, né? É muito interessante, né? Muito interessante mesmo. O lugar mais baixo da face da Terra, né? Nesse sentido, não estamos falando do fundo do mar, estamos falando o Mar Morto fica no lugar mais baixo da Terra, né? Isso também é um símbolo muito interessante, porque a terra de Israel, apesar de ser um lugar, de ser uma terra geográfica muito pequena, digamos assim, né, no globo, né, é uma terra com peculiaridades muitas peculiaridades, muitas. E essa é uma delas, né? E é interessante que justamente essa terra tem um rio que atravessa no meio dela, né? Então, a preciosidade que é o Rio Jordão, né, numa terra, cara, em que a água, em que 70% da terra, do lugar geográfico da Eretz Israel, é deserto, né? Então você pode olhar aí no mapa como tem deserto, né?
poucas regiões com verde, né? E isso é muito interessante. E lá eles plantam, é incrível, no meio do deserto você está naquelas estradas, de repente no meio do deserto tem uma plantação gigante de laranja, né? É incrível a tecnologia que os israelenses têm, e aquilo que o Senhor faz nessa terra é demais, é demais, é algo muito, não é à toa que é o lugar mais cobiçado do planeta, né? Então todos querem esse lugar, brigam igual louco por esse lugar, né? E esse foi o lugar onde o Mashiach pisou, né? Se fez carne, tabernaculou entre nós e andou por essas terras. Seus pés trilharam as trilhas, as montanhas, os vales, né? Se banharam nesses rios, né? Então não é à toa que o Senhor, quando decidiu vir em carne na pessoa do seu filho, né? Ele andou por essa terra. Isso é tremendo, tremendo demais, né? Então continuamos. Gênesis 13:17: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então o Senhor vai dando instruções para Avram, né? E a nossa fé é uma fé de instruções, né? De seguir instruções. Ele diz que ele tinha que sair daquela terra onde ele estava, ele precisava deixar todas as coisas para poder adentrar num lugar completamente limpo. É muito difícil pessoas avançarem na fé quando elas não se despojam, né, totalmente. Eu vi muitas pessoas sucumbirem na fé por não fazerem as entregas, porque não fizeram as entregas que o Senhor pediu ao longo da sua vida. As entregas não são fáceis, como não foi fácil para Abraão, que tinha sua própria terra num lugar fértil, que era o vale entre os dois rios, né, lá em Haram, né, entre o rio Tigre e Eufrates. Lá um lugar fértil, depois se tornou Padã Aram, né, onde Labão morava e criava suas ovelhas, um lugar extremamente próspero. Abraão tinha sua terra, né, estava junto da sua parentela, estava assentado, um homem rico, com posses, com aceitação do povo da terra, porque né, enfim, sempre o deixar para avançar, ele não é fácil, né? Mas há uma grande recompensa em se viver dessa forma, né? E assim Abraão, o Senhor diz para ele: percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Diz, aquilo que o Senhor está falando, muitas vezes está ensinando a respeito de algo, ou está querendo nos mostrar, nós precisamos adentrar esse próximo nível, nós precisamos percorrer esse lugar. Muitas pessoas acham que tudo vai simplesmente acontecer sem fazer nada. Isso também é um erro, né? É uma necessidade de nos aprofundarmos naquela verdade. Tem pessoas que são chamadas ou, por exemplo, estão desenvolvendo dons espirituais. Há um estudo, há uma experimentação, uma prática para se aprender sobre isso, sobre aquela nova área que o Senhor está ensinando. É como aprender um instrumento, né? A pessoa precisa ficar em cima daquilo. Quanto mais tempo ela se dedica, quanto mais tempo ela se esforça, quanto mais conhecimento ela busca, quanto mais ela se relaciona com aquela área, com o que aquele instrumento representa, com o que ele se conecta, qual a maneira como ele foi feito. Quanto mais coisas se descobre sobre aquilo, maior é a profundidade que isso vai representar na vida daquela pessoa, maior é a profundidade que aquilo vai ter, né? Maior a musicalidade que ela vai ter, né? Às vezes é um conhecimento mental, mas ele vai ajudar também com a maneira como aquele instrumento vai ser tocado, né? Então, assim, as coisas em Deus, elas precisam ser aquilo que o Senhor está pedindo para ser desenvolvido, precisa ser desenvolvido, né? Quanto mais você se dedica a isso, né? Quanto mais você se dedica, por exemplo, à escritura,
a oração, né? Eu vejo muitas pessoas, cara, que vivem com a sua fé baseada apenas em dons espirituais, mas desconhecem a Escritura. Por outro lado, tem tantos que conhecem tanto a Escritura e não têm experiências com o Pai, com o Filho, com o Espírito, né? E suas vidas são vazias de espiritualidade, porque isso exige de que isso aconteça dessa forma. Eu já ouvi tanta coisa. Eu lembro de uma vez de um amigo que dizia assim: eu nunca oro, por isso que quando eu oro, o Senhor sabe que Ele tem que me responder, porque se eu nunca oro, e eu não oro quase nunca, né? Quando eu oro, o Senhor responde, porque Ele sabe que tipo assim, Ele tem essa oportunidade agora de fazer isso aí, de aproveitar a minha oração, né? Eu olho para aquilo que Ele me falou lá no começo da minha fé e falo assim: quantas pessoas vivem com esse tipo de engano, né? Achando que vão avançar sem conhecer as Escrituras, né? Ou que vão avançar sozinhos, andando sozinhos, sem estar no corpo, né? Porque é um princípio espiritual que ou você cumpre ou você o quebra. Os princípios são assim: ou você cumpre ou você o quebra, né? Mas eles vão continuar existindo, e o mundo espiritual ou físico vai funcionar dessa forma, nós conhecendo o princípio ou desconhecendo ele, cumprindo ele ou descumprindo ele, né? O princípio vai continuar existindo, e eles são imutáveis. Assim também o Senhor está dizendo: vai, percorre essa terra. Qual que é o motivo dele percorrer a terra, né? A gente pensar assim e falar assim: cara, ele não vai conseguir colocar marcos, né, físicos nessa terra, porque já existe um povo, os cananeus habitam na terra, né? Mas ele não vai poder comprar tantas escrituras assim, porque ele também não tem todo esse dinheiro para comprar toda a terra, né? Então, mas o Senhor está dizendo: percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Quer dizer, tinha algo em que Abraão precisava obedecer, vendo a terra, percorrendo, pisando nela, né? E com certeza ele passou por vários desses lugares, né? Foi andando e orando, e com certeza, porque a Escritura fala isso, ele foi levantando altares em lugares-chave. E esses altares foram criando marcos espirituais na terra, porque depois, futuramente, nós vemos tanto seus filhos, netos e bisnetos e tataranetos, né, habitando nesses lugares ou passando por esses lugares e levantando novamente esses altares, ou fazendo sacrifícios, enfim, lugares que se tornaram importantes na história bíblica, né, muito importantes. Até Yeshua, né, nós vemos ele se encontrando com a mulher samaritana no poço de Jacó, né? Quer dizer, todo mundo conhecia que aquele era o poço de Jacó, um lugar onde Jacó cavou um poço, né, e achou água, né? Quer dizer, a importância, olhando dentro do contexto cultural, da importância da água para aquele tempo, encontrar um poço era uma bênção grandiosíssima, né? Era uma demonstração de muito grande da autoridade, da vida, da obediência, né? Da bênção. Então ele diz: Kum hit halech baaretz, quer dizer, levanta, né? Kum, levanta. Kum hit halech baaretz, e percorre a terra, né? Va yehal Avram, e levantou tendas, né? Mudou as suas tendas, né? Foi armando tendas. Va Yabo, Va Yeshev, e foi e se assentou, foi se assentando e se assentou. Va Yeshev Ba Elonei Manre, né? Então essas duas palavras em vermelho, Elonei Manre, né? Yeshev Ba Elonei Manre, e habitou e se assentou nos carvalhais de Manre. Asher Be Hebron,
Evron, Be-Evron, que estão em Evron, Va-i-Ben Sham, e edificou ali Mitzbeach lá Yahweh, né? E edificou ali um altar para Yahweh, né? Então ele habitou nos carvalhais de Manre. Isso é muito interessante, que cada palavra, cada lugar tenha o seu significado, né? E o fato e os carvalhais, né? O carvalho é considerado uma árvore extremamente forte, enraizada e que dá uma sombra maravilhosa. Imagina isso, uma árvore dessa no deserto, né? Você ter a sua casa ali, na frente da sua casa, você ter um carvalho, né? E diz que Avram mudou as suas tendas, foi mudando suas tendas, ele percorreu a terra, como o Senhor falou, e aí foi e habitou, quer dizer, Yeshev, quer dizer, ele se assentou nos carvalhais de Manre, né? Então tinham carvalhais, não apenas um carvalho, mas carvalhais. O que isso está simbolizando? Que agora ele tem muita força e muita sombra, né? Ele alcançou um lugar em que agora ele descansa e ele cresce, né? Então Manre significa força, gordura, vigor, né? Então Abraham foi obedecendo ao Senhor e agora ele cresceu, né? Ele já cresceu, ele já está estabelecido, né? Ele ainda não constrói casas, porque isso ainda não vai acontecer no seu tempo, né? Somente quando o povo, 400 anos depois, quando o povo voltar do Egito, é que eles vão possuir a terra. Então aqui ele está assentado nesse lugar chamado Manre, que é o nome de um homem, que é o dono do lugar, mas ele é parceiro de Abraham, né? E esses carvalhais que estão junto a Hebron, que justamente significa isso: associação, coleguismo, companheirismo. Então ali ele descobre, diferentemente daquilo que não teve com a sua parentela, ele teve isso com o Manre, né? E isso se torna tão forte que depois esse Manre, com seus irmãos Skol e Aner, sai em batalha juntamente com Avram para ajudá-lo a salvar a Lot, né? Então muito interessante que ele está num lugar assentado e ali ele tem associação, companheirismo, ali ele está associado, né? Ele tem uma boa associação com pessoas que são moradores da terra, né? E ali ele edificou um altar ao Senhor. Então Avram vai edificando altares ao Senhor, quer dizer, nos carvalhais de Manre ele também fez ali, né? Junto a Hebron, né? Uma palavra que vai acontecendo muito, né? Um nome que aparece muito nas escrituras, Hebron, né? E armou tendas e chegou e assentou e edificou, né? Então nós vemos assim uma diferença, né? Entre ele e Lot. Enquanto ele armou tendas, também como Lot, ele foi armando suas tendas, mas ele chegou a um lugar, se assentou e edificou um altar, né? Então eu penso que esse é o desejo do nosso Pai para nós, que espiritualmente a gente seja assim, né? E que a gente o armar a tenda é algo muito precioso nas escrituras, né? Porque Yeshua tabernaculou, ele armou sua tenda entre nós, né? Então Avram vai fazendo isso, ele vai sendo esse representante de Deus na terra, e ele edifica um altar, ele vai criando, ele vai obedecendo a Deus, e isso vai criando uma ligação da terra com o céu, do céu com a terra. Ele vai fortalecendo essa ligação, né? Levantando esses altares, santificando lugares para o Senhor, separando lugares para o Senhor, né? Para ele e para o Senhor, né? Porque esse Abraham, né? É dito dele, cara, na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que ele herdou o mundo, né? Pelo que ele fez, ele herdou o mundo. Então ele é aquele que vai dar linhagem ao Mashiach, né?
Então isso é muito, muito forte. E diferentemente de Lot, que tinha uma vida assim, apesar de ser um justo, você veja, isso não era o suficiente, né, para que ele fosse estabelecido em algo espiritual. Ele não alcançou, apesar de ser justo. Então nós podemos ver que muitas vezes tem essa fala assim, mas o fulano é crente, né? E às vezes pessoas que não são crentes têm uma vida estabelecida, que vivem princípios, seus filhos vivem certo, têm caráter, vivem em cima de princípios, funcionam, e muitos crentes vivem uma vida miserável, né? Muitos daqueles que já tiveram uma experiência com Deus, que creem, mas não conseguem andar porque não obedecem, não andam em cima dos princípios, não têm a sua vida totalmente entregue, né? Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que eu vejo é que a grande maioria busca as coisas, né, mais as coisas do que o reino de Deus. E estão sempre correndo atrás de tudo, de dinheiro, de trabalho, estão sempre correndo, quando na verdade a lei do descanso, do descansar em Deus, do entregar tudo e descansar em Deus, né, essa é a grande arma do crente, né? Aquele que se esconde no Altíssimo, né? A sombra das suas asas, né, descansará, estará protegido, né? Então que depende do Senhor, que entende Ele como o sustentador, né? Esse que busca o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que o Senhor está produzindo, aquilo que Ele está fazendo, porque Ele está trabalhando até agora, né? E esse é um trabalho, isso é muito forte, né? Quem vão ser esses crentes do final dos tempos, que vão trabalhar descansados, que vão trabalhar no descanso, que vão fazer apenas a obra que Ele está fazendo, né? Que vão estar tão entregues que não vão estar buscando seus próprios interesses, mas os interesses daquele que os chamou, né? Esse para mim é o grande ponto, né? Porque muitos se dizem crentes, inclusive fazem muitas coisas para o Senhor, né? Curam enfermos, expulsam demônios, né? Fazem muitos milagres em nome de Yeshua, mas ele disse: não vos conheço, né? Então isso é fundamental. Lot fazia tudo certo, assim como Jó também era um justo, mas e oferecia sacrifício até pelos seus filhos, né? Mas o interessante é que chega no final do livro, o justo Jó, depois de passar pelo processo em Deus, ele faz uma declaração terrível, maravilhosa, né? Ele diz assim: antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? E agora sei que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado, nenhum dos teus desígnios pode ser impedido, né? Então é muito forte isso, que ele apenas o homem que é justo, que vive ali segundo a lei, o que faz as coisas certas, isso não é o suficiente para viver porque eles são justos aos seus olhos, né? E a justiça própria, ela é como trapos de imundícia, né? Mas a justiça que é produzida por Yeshua, né, essa é aquela que nós estamos buscando, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Hebreus 6, 17, 18, 19 e 20. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento,
para que por duas coisas imutáveis, nos quais impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Yeshua, precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então estamos caminhando para esse capítulo 14, né, de Gênesis, em que veremos no próximo estudo. Nós vamos abrir um parênteses, né, dentro das regiões celestiais, para falarmos sobre essa ordem de Melquisedeque, esse encontro que Avram tem com esse personagem misterioso, né, que o escritor de Hebreus, querendo demonstrar a grandeza e a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre tudo que veio antes, sobre Moisés, né, sobre o tabernáculo, que tudo que veio antes era sombra das coisas que haveriam de vir, mas que o corpo é de Cristo, né, querendo demonstrar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, ele diz que esse Mashiach, Yeshua HaMashiach, como precursor, entrou, ele foi para o interior do véu, né, e foi feito eternamente um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então veremos em 4 episódios, em 4 vídeos, né, nós vamos analisar e vamos seguir o conselho de Hebreus 7,4. Ele diz assim: considerai, pois, quão grande este, a quem até o patriarca Abraham deu o dízimo dos melhores despojos. Considerai, pois, quão grande é este. É isso que nós vamos fazer, né? Tentar descobrir na Escritura quem é este Abraham, né? Esse rei sacerdote, que abençoou Avram quando voltava da batalha da matança dos reis, né, que abençoou e ofereceu pão e vinho a Avram, né, um símbolo da aliança que se completou em Yeshua HaMashiach, a plenitude, que usou esse símbolo, né, de pão e vinho, que usou o pão e o vinho para simbolizar o seu corpo e o seu sangue. E esse Melquisedeque, 2000 anos antes, oferece pão e vinho a Abraham, né? E Abraham pagou o dízimo reconhecendo a grandeza desse sacerdote, né, de El Elyon, né, esse El Elyon que Abraham ainda não conhecia, né? E ele aparece apenas por 3 versículos, e Yeshua HaMashiach se torna um sumo sacerdote segundo a ordem desta pessoa, deste cara, deste Melquisedeque. Então é isso que vamos fazer, buscar esse entendimento, e que você possa ter sido edificado, que a Shalom do nosso Pai seja sobre a sua vida, né? E que nos vemos nos próximos estudos, nos próximos vídeos. Shalom a todos, um abraço.